Oi, tudo bem? Esse vídeo ele é um recorte de uma resolução longuíssima do Enem 2023, primeira aplicação. Se você quiser ver as 18 questões que eu respondi na prova inteira, o link está na descrição, mais questões desse tema, aulas desse tema, exercícios complementares, está tudo na descrição, tudo bem? Esse é um corte. Vamos para a resolução? Passando de página, questão 120 de biologia, questão 121. Essa aqui também é uma questão que você tivesse estudado por provas anteriores, você ia conseguir fazer. Então, Enem 2023, primeira aplicação. O aumento da eficiência da circulação do fármaco no sangue, promovido por essa conversão, deve-se ao incremento de sua basicidade, lipoficidade, caráter iônico, cadeia carbônica ou estado de oxidação. Então, questão 121, vamos ver aqui. Aumento de eficiência de circulação de fármacos no sangue. Para que uma molécula dê origem a um medicamento de administração oral, que a gente bebe, né, come, ingere, toma com água, além de apresentar atividade farmacológica, né, além dele ter que funcionar, ele deve ser capaz de atingir o local da ação. Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago, onde o meio é fortemente ácido e há várias enzimas que reagem mediante catálise ácida. Deve ser capaz de atravessar as membranas celulares e ser solúvel no plasma sanguíneo. Se a gente toma um medicamento, ele tem que funcionar, chegar no estômago, não ser destruído no estômago, atravessar a membrana e ser solúvel no plasma sanguíneo, sistema aquoso. Para os fármacos cujas estruturas são formadas por cadeias carbônicas longas, contendo pelo menos um grupo amino, um recurso tecnológico empregado em sua conversão, é sua conversão no cloridrato correspondente. Essa conversão é representada de forma genérica pela equação química. Então aqui a gente tem cadeia carbônica longa com um grupo amina, né? Aqui é uma amina terciária, reage com ácido clorídrico. Então, essas cadeias carbônicas com grupo amina terciária, reage com ácido clorídrico e forma o cloridrato. O aumento de eficiência de circulação no sangue. Então, ele está te falando que esse cara aumenta a eficiência de circulação no sangue. Então, por que esse cara aqui circula melhor no sangue? Por que tem esse incremento? Por causa da basicidade? Então, esse cara que formou é mais básico, é mais lipofílico, lipofilicidade, ele tem maior caráter iônico, por incremento da sua cadeia carbônica, a cadeia ficou maior, estado de oxidação mudou, então ele tem que ser solúvel em sistemas aquosos. Então vamos lá, pessoal. Entenda aqui comigo. Esse cara, ele não era solúvel no plasma antes. E o plasma é um sistema aquoso. O que a gente fez para ele ser solúvel no sistema aquoso? Adicionou ácido clorídrico e formou esse cara aqui, que ele é um sal orgânico. Então vamos colocar aqui a molécula só para você entender. A amina, né, ele tem esse par de elétrons ataca o hidrogênio, forma uma amônia, um amônio, né, que é um sal de amônio, forma um sal de amônio. Então esse cara aqui é uma amina, ele é uma função orgânica básica. Ah, ele é uma função orgânica básica. Então eu fiz isso daqui, aumentou a basicidade? Não, nada a ver. Eu me aproveitei e esse fármaco tem uma função orgânica básica, adicionei um ácido para formar um sal orgânico. Sais orgânicos são mais solúveis em água, porque sal é solúvel em água. Por que o sal é solúvel em água? Porque ele vai, pessoal, fazer interações íon-dipolo. A água tem o dipolo, esse sal tem os íons, faz a interação íon-dipolo, se solubiliza melhor. Ele tem o quê? Ele tem maior caráter iônico. Caiu uma questão exatamente igual
No Enem 2022, PPL segunda aplicação. Só que ao invés de ser um fármaco, ser um composto que você quer dissolver em água e é básico, era um composto ácido. Aí no composto ácido eu já vou explicar. Então entenda comigo, ó. Eu tenho fármaco. Esse fármaco, se eu tomar, ele não vai se dissolver bem no plasma. Por quê? Porque ele tem cadeias carbônicas, ó, cadeias carbônicas longas. Então esse fármaco, ele é apolar. Esse fármaco, ele se dissolve bem em óleo, cera, gordura, mas não se dissolve bem em água. Quando eu reagir esse fármaco com ácido clorídrico e formar o sal orgânico, ele já vai se dissolver bem em água e mal em óleo. Por que ele se dissolve bem em água? Aqui essa bolinha é para representar o sal orgânico. Porque ele vai conseguir fazer interações íon-dipolo. Ele é um composto com um caráter iônico maior. Esse caráter iônico permite ele dissolver em água. A água é polar e dissolve bem compostos iônicos. Aonde que se dissolve bem compostos apolares? Em óleo. Então você tem que fazer esse composto deixar de ser apolar e dar uma carga para ele. Por isso que o cloridrato é solúvel. Vou fazer uma observação aqui. A pasta base de cocaína. A pasta base de cocaína, ela é uma amina. A pasta base de cocaína, ela não é solúvel em água. A pasta base de cocaína, ela é solúvel em óleo. Quando os traficantes quer preparar a cocaína, eles pegam a pasta base, que é uma base, função orgânica base, que é uma amina, mistura ali com aqueles negócios de limpar chão. Eu esqueci o nome, que é ácido clorídrico, mas tem o nome, meu Deus. Diabo Verde, tem os produtos de limpeza que são ácido clorídrico, eles misturam a pasta base com ácido clorídrico e faz o cloridrato de cocaína. Então a pasta base, ela é... Eu tô falando outra coisa, tá? A pasta base é básica, reage com ácido clorídrico e forma o cloridrato de cocaína. O cloridrato de cocaína é solúvel em água. A pasta base é solúvel em óleos e gorduras. Então, a gente poderia fazer essa questão se você tivesse visto, por exemplo, uma questão da Unicamp que fala sobre isso, né? Da pasta base aumentar a sua solubilidade quando vira o sal orgânico, quando vira o cloridrato. Por quê? Então, a pasta base, ela não é solúvel em água. Você poderia ver isso pela questão anterior, que eu já vou colocar aqui, quando é uma função ácida, tudo bem? Vamos eliminar aqui as alternativas. Então, aumentou a basicidade? Não, era uma amina terciária, agora virou um sal de amônio. Então a basicidade não mudou. Aumentou a lipofilicidade? Não, diminuiu a lipofilicidade. Agora ele ficou mais hidrofílico. Antes ele era lipofílico e hidrofóbico, se dissolvia muito pouco em água. Agora que ele é um sal se dissolve bem em água. Isso aqui é um sal, ó, mais menos. Agora que ele é um sal, ele é hidrofílico e lipofóbico, então não aumentou a lipofilicidade, aumentou o caráter iônico. A cadeia carbônica aumentou. Esses grupos R não mudaram. A cadeia carbônica, que é o que deixava ela antes apolar, não mudou. Então a cadeia carbônica, o grupo R não mudou. Estado de oxidação. Aqui o estado de oxidação do nitrogênio, apesar de estar com carga aqui, não mudou. Para mudar o estado de isso daqui, como que a gente lembra, né? Também caiu em anos anteriores. Amônia, estado de oxidação do nitrogênio. Nitrogênio ligado com 3 hidrogênios, nitrogênio, NOx, menos 3. Amônia, menos 3. No nitrogênio, o número de oxidação. Na amônia, o número de oxidação também é menos 3. Então não tem aqui, nessas reações ácido-base, se fosse amônia, NH3, reagindo com ácido clorídrico formando NH4Cl, amônio, amônia e amônio têm o mesmo estado de oxidação. A gente vê isso lá no ciclo do nitrogênio também. Então, não mudou o estado de oxidação aqui. Você tem que pensar que o que aumenta a solubilidade é agora ele ser um sal com maior caráter iônico. E como que foi que caiu ano passado na aplicação PPL? Com esse cara aqui, ó, função orgânica ácida, fenol. Esse cara aqui, ó, era o timol na questão do ano passado. O timol se solubiliza bem em óleo. Agora me responde aí.
que eu vou adicionar aqui numa função orgânica ácida para formar um sal? O que eu adiciono num ácido para formar um sal orgânico? Função orgânica ácida vai reagir com uma base para formar um sal orgânico e liberar água. Então aqui, ácido com base formou sal e água. Por quê? Porque aqui era um ácido que libera H+, uma base com OH-. Aqui ácido com base só formou sal, porque não é base de arrênios. Também tem isso, tem mais um monte de coisa. Então ano passado caiu isso. O timol, ele era esse composto aqui, apolar, se dissolve bem em óleo, adiciono uma base, formo o sal orgânico. O sal orgânico, esse cara aqui, O-, vai fazer ligação de hidrogênio, vai aumentar o caráter iônico, vai se dissolver em água e é um sal orgânico, o sal orgânico se dissolve em água. Se você tivesse feito a versão anterior, né, não precisava nem ser a primeira aplicação, tivesse feito a segunda aplicação, você teria visto uma questão igualzinha. Muito importante, além das aulas, além de estudar, além da interação, ter o seu plano de estudos, ter o seu roteiro, também fazer provas anteriores é muito importante. Vamos para o próximo?